Fala, meu amigo, minha amiga! Seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Conseguiu acordar cedo para estar aqui no nosso primeiro editorial desse domingão? Então, parabéns, você é diferenciado, tá? Obrigado por estar aqui, obrigado por me aceitar na sua casa nesse dia tão sagrado, que é o dia de domingo, para a gente poder estar falando sobre política aqui no Brasil. Vou fazer um pedido para você, te dar trabalho logo no domingo de manhã, mas se puder, compartilhe o vídeo, manda para mais pessoas para eles conhecerem o que a gente expõe aqui, nossas análises políticas, jurídicas, econômicas e filosóficas sobre a política brasileira, sobre o que está acontecendo no nosso Brasil. Se não é inscrito, se inscreva. Prazer enorme estar com você e ter você aqui. E mais uma vez, obrigado e peço a Deus que o seu domingo seja abençoado, sabe? Bom ao ponto de renovar suas energias para começar uma semana toda e enfrentar todas as dificuldades da vida, tá bom? Bora de notícia? Eu sei que você está aqui por isso, né? Acordou cedo num domingo para saber das novidades, das informações. Bora lá, pessoal. Se eu te contar, se eu te disser que o Brasil tá igual a Venezuela, de qual ponto, em qual sentido? Que a gente tem dois presidentes. Um presidente atual em exercício, que é o Lula, e um presidente interino, que a mídia designou, que é o Bolsonaro. Será? E que o próprio Lula designou também, que é o Bolsonaro. Será que isso é verdade? Vou explicar para você por quê. Na verdade, a questão do Juan Guaidó lá na Venezuela e o Maduro é um caso que eu utilizei aqui como metáfora. Porque o que acontece? Geralmente, quando um novo presidente assume e o anterior perde, a regra é que a mídia pare de falar daquele presidente e o atual presidente esqueça a gestão passada e vá governar. E a mídia vá dar as notícias, as informações da gestão atual. Concorda comigo? Porque se eu bem me lembro, e aqui vamos ser sinceros, durante a gestão Lula, durante a gestão Bolsonaro, o Lula foi esquecido, foi deixado para trás. A mídia não batia nele, não falava nada. E agora, nessa gestão, a gente vê que para quase que cada duas matérias que são liberadas em relação ao Lula, uma é liberada contra Bolsonaro, Michele ou os filhos. Ou seja, está tendo uma divisão aqui equivocada. Seria Bolsonaro presidente interino do Brasil e a gente não sabe, nomeado pela mídia e pelo Lula? Você quer um exemplo? Eles estão requentando um fato lá de 2021 e dizendo que Michele Bolsonaro tinha ganhado joias do presidente árabe e tentou criminosamente trazer essas joias para cá. Vamos entender um pouquinho mais? Eu já falei num vídeo sobre isso, mas eu vou reiterar aqui. Olha essa matéria do Pleno News. O ex-secretário de Comunicação Social do governo federal, Fábio Wantgarden, acho que é assim que se fala, esclareceu na sexta-feira e no sábado a notícia publicada por vários veículos de imprensa, lembrando, de que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro teria tentado trazer joias da Arábia Saudita ao Brasil sem pagar imposto. De acordo com Wantgarden, a história é uma narrativa fantasiosa. E aqui você vê os mais diversos comentários, alguns criticando, alguns elogiando, enfim. O que eu quero levar em consideração com vocês? E aqui a gente vai fazer um comparativo. Eu vou pedir para você pesquisar uma matéria da Veja de 2011, onde fala que o governo Lula mantinha em seu cofre mais de 133 itens, inclusive joias ganhadas de outros estados, tá? De outros países. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, ainda que as joias fossem doadas a Michele Bolsonaro, não se representa quase nada perto do acervo milionário que Lula tem. E se você observar a matéria da Veja, você vai ver que um item que tinha desaparecido do Palácio do Planalto estava dentro do cofre do Lula. Pesquisa, a matéria da Veja de 2011, se eu não me engano, o título da matéria é itens encontrados no cofre de Lula. Tá? Um cofre que ele tinha no Banco do Brasil. Só para você ter assim, noção do que a gente está lidando. Segundo ponto. A mídia está escondendo de você, e o Washgarden aqui
veio trazer essa resposta, e se você olhar algumas mídias sérias, como o próprio Metrópolis, eles deixaram bem claro que assim que chegou no Brasil, primeiro ponto, não foi informado o valor pelo próprio que deu o presente. Falou, olha, leva. Então, assim, estava numa caixa, e ainda que não tivesse, você não consegue definir qual o valor disso, então você não faz a declaração. Chegando no Brasil, se o valor ultrapassa 1 milhão, você tinha que fazer a declaração. Não foi feita. Assim que chegou no Brasil, o que foi constatado, foi encaminhado um ofício mandando que aquele item valioso, que foi presente a Michele Bolsonaro, segundo informam eles, foi destinado ao acervo do Palácio Planalto. Ou seja, Michele nem Bolsonaro, hora nenhuma, nem cogitaram ter esse bem para si. Se bem que podiam. Se eles respondessem por crime, e para isso você tem que provar o dolo, o crime seria tentar entrar com esse produto no Brasil de forma indevida. Mas não tira a possibilidade desse item ser deles. Então, se fosse o caso, eles poderiam ir lá, pagar, mostrar que não teve dolo, pegar o item para eles. Não foi o que aconteceu. Eles destinaram esse item para o acervo do Palácio do Planalto. Diferente do que você vê da matéria da Veja, que fala que um item desaparecido do Palácio do Planalto estava no cofre do Lula. É só você pesquisar, tá? Se não achar também, você volta num vídeo anterior meu que você vai ver. Então, o que eu quero dizer para você? O porquê a mídia ataca tanto ainda Bolsonaro? Vamos lá. Disseram que emas morreram de obesidade, e isso porque Bolsonaro determinou que, sabe, a comida fosse inadequada. Então isso é matéria de editorial. A Michele Bolsonaro mandou matar as carpas do Palácio do Planalto porque mandou fazer a limpeza lá do Rio. Então ela é a coisa mais ruim que existe. Qual é o medo ainda de Lula e da mídia? Que Bolsonaro volte, né? Então eles têm que trabalhar 4 anos tentando queimar a reputação de Bolsonaro. Convenhamos, não vai rolar. Passaram-se 4 anos só de ataques à mídia contra Bolsonaro. Bolsonaro perdeu a eleição. Entretanto, agora quem tem um teto de vidro, agora quem fez o L porque acreditou nas mentiras da mídia, estão observando o quanto Lula e sua equipe estão incompetentes em relação à economia. Isso vai pesar, tá? Eu acredito veementemente que Lula sequer encerra esse mandato se ele continuar criando e citando as mesmas medidas que ele está fazendo, tá? Então, o ponto em questão aqui é, não deveria, se Bolsonaro fosse realmente inexpressivo, se fosse criminoso que eles falam, ou outra coisa, não deveria já ter sido esquecido, insignificante, não deveria ter sido esquecido pela mídia e por Lula, que a cada fala já em um bimestre que já correu do seu mandato, ainda fala de Bolsonaro. Em cada 5 falas, 4 o nome Bolsonaro está na boca do Lula. Então, temos nós um presidente interino e não sabemos, né? Então, está na hora da mídia e do próprio Lula ir fazer a gestão, tomara que faça alguma coisa boa. O que eu duvido quando eu vejo matérias como essa aqui. Matéria Terra Brasil Notícias. Lula faz vista grossa. E MST, Movimento Sem Terra, parece até nome de doença, já falei isso, e é uma doença, apropriado que não é seu, ameaça invadir mais fazendas produtivas. E ainda disse, não comemos eucalipto. E aqui no editorial eles falam, foi feita a invasão lá da Suzano, tá, de terras da Suzano, que foi no entorno de Brasília, um empresário que inclusive fez, milionário, que inclusive fez encabeçou a carta pela democracia em favor de Lula, e hoje o MST vai lá, invade e o Lula não faz nada. E pelo contrário, essa vista grossa do Lula incentiva porque eles já anunciaram que vai ter mais invasão. E a resposta disso? O Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, disse que terra que não cumpre a função social deve ser desapropriada sim. Ou seja,
não bastasse o silêncio do petista até agora, do Lula, do presidente do Brasil, que vê grupos criminosos invadindo propriedade privada, e para deixar claro para vocês, se você olhar na Constituição ali, que estabelece no seu artigo 5º os direitos fundamentais, no artigo 5º que está previsto o direito à vida, à liberdade, está ali pertinho, no mesmo capítulo, o direito à propriedade privada como um bem indiscutível, como um direito fundamental, impossível, inclusive, de ser mudado, nem por emenda constitucional. Só você olhar o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, assim, é criminoso isso que a gente vê, é absurdo isso que a gente vê, e a gente vê que há, na verdade, um incentivo a esse tipo de medida. E é por isso que o nosso país realmente não vai para frente. Você quer um exemplo? Vamos falar agora de Tarcísio de Freitas? Em 2 meses, se você fizer uma comparação, você que está me assistindo, você vai fazer agora uma enquete comigo. Se você chegou até esse momento, está na hora do enquete. Você está vendo a gestão de Tarcísio em São Paulo. Mesmo que você seja da Bahia, do Rio Grande do Sul, de onde você for, você está vendo a gestão de Tarcísio. Faça um comparativo da gestão de Tarcísio em relação à gestão de Lula. E pense que seja um jogo da Alemanha contra o Brasil. De quanto a 0 Tarcísio está ganhando em relação a Lula, ou Tarcísio está perdendo de Lula? Você vai colocar o placar. Quanto a quanto? Tarcísio contra Lula. Tá? Você vai colocar os gols do Tarcísio primeiro e do Lula depois. Tá de quanto a quanto? Dá 7-0? Passa? É isso que eu quero entender. Por quê? Porque Tarcísio agora vai ser alvo de ataques, assim como Bolsonaro faz. Foi. Né? Assim como Bolsonaro foi alvo de ataques. Presta atenção nessa matéria da Globo, G1. Governo Tarcísio bloqueia redes sociais em escolas estaduais de São Paulo. Como o Tarcísio é mau. O que o Tarcísio fez? Serviços de streamings também foram bloqueados. Segundo a Secretaria de Educação, o objetivo é focar na aprendizagem de qualidade, sem que haja dispersão para conteúdos inapropriados. Para o deputado Carlos Gianazzi, tá? Especialista em educação, a medida proibitiva pode trazer prejuízo na aprendizagem. Então presta atenção. O Carlos Gianazzi, ele fez uma defesa, que é deputado federal, ele fez uma defesa liberal. Ele falou, olha, Tarcísio impedindo que os alunos, professores que estão lá durante a gestão, acessem TikTok, Instagram, Facebook, em vez de estar trabalhando ou estudando nas redes sociais, como a gente vê muito acontecer, eu vi com os meus próprios olhos, muito servidor público dentro da educação, em vez de estar prestando serviço ali nas redes sociais, o Gianazzi entende que essa medida é proibitiva, fere as liberdades, fere o livre acesso, ou seja, até a própria liberdade de expressão fica violada com essa decisão do Tarcísio. Defender as liberdades, defender a liberdade de expressão, não é uma pauta liberal? O grande problema é que o Gianazzi é do PSOL. Agora vem o PSOL atacar Tarcísio defendendo liberdades? Assino embaixo tudo que Tarcísio fez aqui em relação à educação. Lá na escola não é lugar de ficar no TikTok, no Facebook, no Instagram, nem em rede social nenhuma, não. É lugar do aluno aprender, do professor ensinar e dos servidores trabalharem. Dos auxiliares da escola trabalharem. Eu assino embaixo do que o Tarcísio fez. E a Globo vem trazendo como se fosse algo errado. Tarcísio quer focar na educação. Tarcísio vai cobrar resultado da educação. É simples assim. E se você é professor ou diretor, você sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe que tem muito servidor, principalmente você que é diretor, você sabe que tem muito servidor que vai ali para sentar no cantinho e ficar nas redes sociais. Então, Tarcísio deu bolão, lugar de estudar é para estudar, lugar de trabalhar é para trabalhar. E ter bloqueado as redes sociais conta com o meu total apoio. Com o meu total apoio. Só que ele já está sendo bombardeado, atacado. E o especialista em educação do PSOL, Partido Socialista e Liberdade,
vem falar que ele está violando as liberdades. Espera aí, né? Tá de brincadeira. Então, assim, eu assino embaixo, Tarcísio está batendo um bolão, está fazendo o que tem que ser feito, e eu concordo plenamente com essa medida dele. Tá bom? Ficou até o final do vídeo? Num domingão de manhã, você acordou para me ver falar? Procura um psiquiatra, tá? Porque o negócio tá feio. Brincadeira, eu sei que você está brigando pelo país, você quer entender política, você quer entender o que está acontecendo, assim como eu, que acordo num domingo de manhã para poder gravar vídeo para vocês. Mas enfim, a gente não pode desistir do nosso país, a gente tem que lutar por ele e tem que analisar todos esses abusos, esses absurdos do MST, decisões do Lula, ataques da mídia. A gente está aqui para fazer o contraponto, de forma democrática, sem extremismo, mas falando o que realmente está acontecendo. Tá? Então, repudio essa fala aqui da Globo, acho que Tarcísio está fazendo um bom trabalho, um ótimo trabalho. Não vamos permitir que ele tenha sua imagem atacada injustamente, tá? Tá fazendo um trabalho, tá batendo um bolão. Se quiser ajudar o nosso canal, peço a você que adquira, entra aqui no link e compre o nosso e-book, tá? 20 regras para a vida. Você já faz o download, já sai lendo, só R$ 5,99. É assim que você ajuda a gente a financiar o nosso canal. A gente não tem ajuda governamental e você vai adquirir um ótimo conteúdo, um ótimo produto, que é o nosso e-book. Fácil de ler e tem muita gente gostando, tá bom? Abraço? Combinado? Beleza, e eu volto ao meio-dia, tá? A comidinha de domingo eu torço para que sua mesa esteja bem farta, tá? Para me receber aqui, tá bom? Abraço, volto com vocês ao meio-dia.